Olá, nesse vídeo eu pretendo mostrar como a gente pode construir um gráfico da fronteira de variância mínima usando o Excel. Eu vou pressupor que nós temos informação sobre a rentabilidade esperada de cada ativo, né? Nós temos um número de ativos conhecidos e conhecemos a rentabilidade esperada de todos esses ativos e conhecemos também a matriz de covariância, né? Cada termo da matriz de covariância a gente vai denotar com a letrinha sigma minúsculo, subscrito IJ. Isso seria a covariância entre o ativo I, a rentabilidade do ativo I e a rentabilidade do ativo J. Para construir a fronteira de variância mínima, a primeira pergunta que a gente vai se fazer é: dada uma rentabilidade requerida para a minha carteira de ativos, qual que é, né, a variância mínima que eu consigo obter combinando os ativos existentes, né? E eu vou usar um resultado que a gente já havia explorado, né? Portanto eu não vou me estender muito sobre esse resultado, que é o seguinte resultado, esse resultado aqui, né? Que a carteira de variância mínima associada ao nível de rentabilidade pode ser calculada de acordo com essa expressão, essa equação que está colocada na transparência, né? Na verdade, isso daqui é um sistema de equações lineares, onde essa primeira matriz é uma matriz de coeficientes, esse vetor é um vetor de incógnitas e esse vetor aqui é um vetor de resultados, né? A matriz de coeficientes é composta, né, do dobro da matriz de covariância, orlado, né, à direita e abaixo também, né, pelo vetor de rentabilidades esperadas de cada um dos ativos, que nós supomos conhecido, né, e depois por um vetor unitário, tanto à direita quanto abaixo. E o vetor de resultados é composto por tanto zeros quanto ativos na nossa carteira, portanto N zeros, né, seguidos da rentabilidade que eu quero que a carteira gere e do número 1. Tá? E para resolver esse sistema de equações, né, a gente simplesmente vai aplicar a fórmula, né, o vetor de incógnitas, né, que são os pesos dos nossos ativos na carteira, seguidos das duas variáveis lambdas, é igual ao inverso da matriz de coeficiente vezes o vetor de resultados. Nós vamos então usar uma planilha do Excel para encontrar esse resultado para diversas rentabilidades possíveis para desenhar a chamada fronteira de variância mínima. E o que nós já fizemos nessa pasta do Excel, né, foi gerar um modelo que calculava a carteira de variância mínima não condicionada, ou seja, a carteira com menor variância entre todas as carteiras possíveis, dadas as rentabilidades e a matriz de covariância, né? Para isso nós primeiro criamos, né, dois intervalos de células auxiliares, né? Um primeiro intervalo que seria um vetor auxiliar, que seria um vetor com tanto zeros quanto ativos na nossa potencial carteira, seguido de um 1, nós chamamos esse vetor de BM, e uma matriz que seria o dobro da nossa matriz variância, circundada, né, por uns, né, e completada por um zero aqui à direita. Nós chamamos ela de AM, usamos essas duas matrizes que criamos, né, para calcular, né, os resultados que a gente queria. Aqui estaria o vetor de pesos da nossa carteira de variância mínima. Isso daqui seria um lambda associado ao problema de minimização da variância. Aqui a rentabilidade esperada da carteira de variância mínima, a variância e o desvio padrão dessa carteira aqui. Agora nós vamos fazer a mesma coisa ou algo semelhante, né, para achar, tá, carteiras de variância mínimas condicionadas. Isso quer dizer, a gente vai supor diversas rentabilidades objetivo, de metas de rentabilidade. Para cada meta de rentabilidade a gente vai calcular, tá, uma carteira que tem menor variância e que faz a gente obter exatamente aquela rentabilidade, né? E como eu falei para vocês, para isso nós vamos usar, nós vamos usar essa expressão aqui do nosso que a gente já derivou teoricamente, né? Então eu vou precisar de novo criar dois vetores auxiliares, né? Vocês podem ver que nesse modelo nós temos, eu peço desculpas aqui, nesse modelo nós temos
é, é, dois, digamos assim, dois dados que a gente consegue construir, que seria essa matriz aqui, né, que é a matriz de covariância, o dobro da matriz de covariância circundado das sentabilidades e de vetores unitários, né, e esse vetor que a gente chama aqui no nosso modelo de B, esse vetor B aqui, né, que é um vetor cheio de zeros seguidos da rentabilidade esperada e de 1. Né? Essa matriz aqui, esse vetor aqui, eu vou construir tantas vezes ele, né, quanto houver rentabilidade esperada. Então, eu vou embutir isso aqui numa fórmula para a nossa planilha não ficar cheia de números. Né? Mas essa matriz aqui é uma matriz que a gente vai precisar construir ela só uma vez, né? Então, vamos construir essa matriz AM. Tá? Eu vou construir essa matriz em uma planilha, né, da minha pasta do Excel, que eu já criei uma nova planilha da minha pasta do Excel, que eu vou chamar de planilha intermediário 2, tá? E eu vou construir essa matriz aqui, eu vou tentar colocar essa matriz na mesma célula que a gente construiu a matriz AM aqui na intermediário, né? Então, na célula E4, tá? Eu vou criar aqui, célula E4, vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro criar, tá? A gente quer uma matriz, né, que seja que tenha no centro dela, né, duas vezes a matriz de covariância, que era MCov, né? Então, se eu criasse isso, eu teria aqui duas vezes MCov, né? O que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar nessa coluna as rentabilidades esperadas dos ativos e nessa coluna as rentabilidades esperadas também dos ativos, né? E nessa linha, perdão, né, que eu falei aqui, eu também quero colocar essas rentabilidades. E nessa coluna e nessa linha, né, nas colunas e linhas seguintes, eu quero colocar, né, um vetor unitário, né? E eu quero completar minha matriz com zeros nessas quatro células. Mas eu quero fazer isso de tal maneira que essa matriz seja automaticamente gerada independentemente das dimensões da minha matriz de covariância, né? Por isso eu vou fazer isso usando uma fórmula. Primeiro, para colocar, tá, aqui um vetor de R's, né? E aqui um vetor de uns, tá? Então eu vou completar essa matriz agora à direita, né, com R's, né, com as rentabilidades esperadas na coluna K e um monte de uns na coluna L, tá? E eu vou editar a fórmula que a gente criou aqui para criar duas vezes a matriz de covariância. Deixa eu aumentar aqui o zoom do nosso Excel, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou usar a função, né, empilha vertical, né? Empilhar V, né? Empilhar H. Eu vou empilhar horizontalmente, né? Essa matriz que é duas vezes a matriz de covariância, tá? Vou editar a fórmula aqui para vocês verem com mais clareza, né? Então, estou colocando aqui empilhar H, que é empilhar horizontalmente, duas vezes a matriz de covariância, e agora eu vou querer o vetor das minhas rentabilidades esperadas, que é R, né? Quero empilhar aqui, né, na próxima coluna, e na outra coluna eu quero um vetor cheio de uns, né? Então eu vou usar a função sequência, né? E vou pedir para ele fazer uma sequência de n linhas, tantas linhas quanto há ativos, né? Uma coluna, né? Começando, né, com início 1 e passo 0, porque eu quero que ele repita sempre, né, o 1, né, ok? E daí eu vou pedir para ele fazer isso. Quando eu faço isso, teve algum... Ah, sim, aqui eu tenho que separar os argumentos com vírgula e não com ponto e vírgula. Eu faço direto esse erro porque eu costumo trabalhar no Excel em inglês, né? Enfim, pelo fato de ter me habituado primeiro dessa maneira, tá? Agora sim deve funcionar, tá? Então tá aqui, né? Aqui essa parte é o dobro da nossa matriz de covariância, aqui estão as nossas rentabilidades e aqui está um vetor cheio de uns, né? Agora eu quero acrescentar aqui um vetor das rentabilidades esperadas, seguidos de dois zeros, né? E aqui embaixo um vetor cheio de uns, né? Um vetor linha cheio de uns, seguido de dois zeros também, né? Então, o que eu vou fazer agora, eu vou, em cima dessa matriz zona, né, que é o que eu obtive aqui,
eu vou pedir para ele fazer um empilhamento agora vertical, né? Então vou usar a função empilhar V, ok? A primeira matriz é essa que a gente já construiu, né? E agora eu vou colocar abaixo dessa matriz, né, o vetor de rentabilidades esperadas, mas ele transposto, né? Então transpor R's, tá? Só que esse vetor aqui, perdão, eu tô editando na barra de fórmulas, fica difícil de vocês verem, né? Então, deixa eu começar de novo, tá? Então, eu vou editar aqui a fórmula da célula E4, né? Para empilhar, né? Novamente. Mas agora verticalmente, né? Em cima dessa matriz que a gente já obteve, né? Agora, tá? O vetor R seguido de dois zeros, tá? Para acrescentar o vetor R como vetor linha seguido de dois zeros. Para acrescentar esses dois zeros, eu vou usar a função empilhar H agora, tá? Vou colocar o vetor transposto do vetor R para ele virar um vetor linha, né? E vou colocar 0,0, né? Daí ele vai colocar a linha com todas as rentabilidades esperadas, seguida de dois zeros, tá? E depois eu vou criar o vetor, né? Um vetor agora linha, né? Cheio de uns, né? Portanto, com uma linha, tá? E n colunas, tá? Que tem início 1 e passo 0, ele vai repetir o 1, né? Tantas vezes quanto há ativos na nossa sequência, tá? E esse vetor também, eu quero fazer que ele seja seguido de dois zeros. Então, novamente, eu vou usar a função empilhar H, né? Esse vetor, vírgula 0, vírgula 0, né? Colocar um zero, dois zeros à direita desse vetor aqui, tá? Então, eu vou, pegar a nossa matriz que a gente já viu, já visualizou essa aqui, né? Empilhar agora um vetor, tá? Que tem ali um vetor linha com as rentabilidades esperadas seguidas de dois zeros e outro vetor linha, né? Com o n vezes o número 1 seguido de dois zeros também, tá? De novo, eu me confundi aqui, né? Coloquei vírgula para separar os argumentos da minha função. Antes que o Excel reclame, vou tentar já corrigir, espero não deixar escapar nada. Né? O separador de argumentos é ponto e vírgula. Agora eu acho que está certo e está aqui. Esse daqui é a nossa matriz A, né? Então vou dar o rótulo aqui, matriz A. Tá? Matriz A da nossa fórmula, né? Daquela fórmula que a gente já havia visto, né? E eu vou tentar nomear esse intervalo aqui, tá? De A, né? Mas novamente o que acontece, né? Eu quero que essa nomeação seja flexível, tá? Então o que eu vou fazer? Eu venho na caixa de nomes, né? Ctrl F3, tá? Abrir a caixa de nomes. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Eu acho que eu agora aprendi como fazer, tá? Então agora vocês vão poder visualizar com um pouco mais de facilidade. Só que aqui ele apertou agora tá certo. Então tá aqui nossa caixa de nomes, né? E o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo nome. Só que eu não sei se. Vamos ver se eu vou criar um novo nome, né? Esse nome vai ser o nome A, tá certo? Ele vai se referir, tá? A célula aqui intermediária, a essa célula aqui, que é intermediário E4, tá? E tudo o que está transbordando dessa célula, né? Então, intermediário E4 com o jogo da velha do lado, né? Novamente, esse nome vai ser salvo como uma fórmula, tá? Então, ele não vai aparecer na caixa de nomes, tá? Mas eu posso usar em qualquer fórmula. Vou dar OK aqui, tá? Deixa eu sair do zoom agora para a gente tentar sair aqui do nosso zoom. Opa! Agora sim, voltamos ao modo normal, né? Então, se numa fórmula eu colocar igual a A, tá? Ele vai simplesmente repetir essa matriz A, né? Então, a gente pode chamar essa matriz agora quando quiser. Pois bem, então agora vamos gerar, tá? Uma série de rentabilidades meta para a nossa carteira de ativos, né? E perguntar para cada rentabilidade média qual que é, né, a carteira de variância mínima, tá? E qual que vai ser o desvio padrão dessa carteira de variância mínima, tá? Bom, para isso,
Eu vou aqui no Excel, tá? Vou para a pasta, para a planilha de resultados, né? Mesma pasta, planilha de resultados. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, é criar um vetor de rentabilidades, tá? Rentabilidade, rentabilidade, tá? Da minha carteira. E eu vou começar com uma rentabilidade baixa, digamos de menos 2%, tá? E subir até uma rentabilidade de 20%, tá? Mas eu quero que eu quero criar, tá, um vetor com 500, né, possíveis rentabilidades, começando em menos 2% e indo até 20%, tá? Então, para fazer isso, eu vou usar a função sequência, né, que a gente tem usado bastante, né? Eu vou querer criar, vamos supor que eu queira 500 linhas, tá? De uma só coluna, com início em 2%, em menos 0,2%, tá? Uma rentabilidade negativa, tá? Menos 2%, tá? E o passo, né, igual a 500, eu quero terminar em 20%, né? Então vai ser 20% menos 2%, portanto 22%, dividido por 500 menos 1, por 499, tá? E eu mando ele fazer isso aqui, eu informei alguma coisa errada aqui. Ah, sim, que o separador decimal não é ponto, é vírgula, né? Vamos lá. Tá? Agora sim, né? Então eu estou aqui com a rentabilidade começando. Opa, eu queria que ele começasse em menos 2%. Deixa eu colocar o sinal negativo aqui, tá? A rentabilidade começando em menos 2% e indo até 20%, como a gente queria, né? Mas o mais importante aqui é que eu tenho um espaço bem abrangente de rentabilidade, né? Bom, para cada uma dessas rentabilidades, tá? Eu vou criar aqui, tá? Um vetor de pesos, tá? E então eu vou primeiro aqui simplesmente um capricho meu, né? Eu vou colocar aqui os rótulos, tá? W1, W2, W3 até WN. Então vai ser compatível com a nossa esses rótulos vão se ajustar, né, conforme a nossa o tamanho da nossa do nosso mercado, quantos ativos existem nesse mercado, tá? Para fazer isso e não atrapalhar depois no cálculo do desvio padrão, né, da nossa carteira de ativos, tá? Eu vou recalcular a rentabilidade e o desvio padrão, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a colocar esses rótulos aqui. Então aqui eu vou colocar uma fórmula igual, tá? A W, né, que é o peso, tá? Mais, tá? A sequência, perdão, não é mais aqui, aqui é E comercial, tá? Que é o símbolo de conexão de texto, tá? E aqui eu vou pedir para ele fazer uma sequência, né? Em uma linha, N colunas, tá? Uma linha, N colunas, né? Com início em 1, tá? E passo igual a 1, tá? E o que vai acontecer? Ele vai criar aqui, tá? Vai conectar, né? A letra W com 1, depois a letra W com o número 2, e assim por diante, criou então uma série de rótulos, né? W1 até W6, tá? Aqui é puro enjoo meu, né? Mas nós vamos começar então a calcular para cada uma dessas linhas dessa matriz de rentabilidade, tá? O vetor de pesos, né? Qual vai ser o peso, né? De cada um dos ativos na carteira de variância mínima, tá? Então, voltando lá, né? Eu vou ter que usar essa fórmula, né, que está aqui, né? Tá, okay? O que eu vou precisar fazer? Eu preciso definir para cada um desses vetores o vetor B, né? Tá certo? E multiplicar o inverso da matriz A por esse vetor B aqui, tá? Eu acho que a gente consegue fazer isso, né? Em uma fórmula só. Ela vai ficar meio grande, mas dá para a gente tolerar isso aqui, tá? Então vamos dizer, o vetor B é um vetor que tem n vezes 0, né? Depois a rentabilidade que eu quero e depois o número 1, tá? Esse vetor eu vou pré-multiplicar pela minha matriz de utilidade esperada, vou obter o vetor Z, né? Desse vetor Z aqui eu vou querer extrair apenas os n primeiros elementos, né? Então a gente vai ter que fazer uma função um pouquinho grande, mas eu vou tentar fazer isso, tá? Em uma única célula, né? Tá, ok? Em uma única
você resolver achar o vetor V em uma única célula, tá? Nem sempre isso é recomendável, né? Porque às vezes a nossa planilha do Excel vai ficando meio opaca, né? Meio difícil de ser lida, tá? Mas aqui eu estou querendo ser mais ou menos sintético. Então vamos fazer o seguinte. Então eu quero primeiro eu vou querer multiplicar, né? Então matriz multi, né? Multiplicação de matriz, né? Eu vou querer inverter a minha matriz A, né? Matriz inverso, eu vou usar a função matriz inverso para inverter a minha matriz A, né? E eu vou multiplicar isso por aquele vetor B, né? E aquele vetor B, ele tinha tantos zeros quanto a ativos na minha carteira, né? Então eu vou criar aqui, e depois ele tinha a minha rentabilidade, depois ele tinha o número 1, né? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou... peço desculpas, eu apertei um botão errado aqui, uma tecla errada e a coisa ficou errada, né? O que eu vou fazer aqui, então, eu vou multiplicar minha matriz A, né, por um vetor, que vai ser, tá? Um empilhamento vertical, né, porque vai ser um vetor coluna, tá certo? A primeira parte desse vetor, o que que é? É uma sequência, tá? Com N linhas, né, e uma coluna, um vetor coluna, né? Que começa em 0, tá? E tem passo 0. Então ele vai fazer N vezes o número 0, né? A isso eu vou anexar, eu vou empilhar abaixo, né, dessa sequência, tá? A minha rentabilidade requerida, nessa linha é menos 2%, né? E abaixo disso o número 1, tá? Aqui eu vou ter o meu vetor B, né? Ok? Agora, então eu quero multiplicar esses dois vetores. Quando eu pegar esse produto aqui, eu vou obter, tá? Primeiro, isso daqui vai aparecer como um vetor linha, tá? Eu vou fazer, vamos dar um Enter aqui, né? É um vetor linha, tá? E eu só estou interessado nos 6 primeiros componentes desse vetor, de qualquer maneira, né? Então, o que eu vou fazer? A gente pode fazer isso aqui, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou transpor esse vetor aqui, eu vou usar a função transpor esse vetor para ele ficar, tá? Como um vetor linha, né? Porque eu quero colocar, tá? Um W em cada coluna aqui, né? Da minha matriz. Eu coloquei aqui, eu escrevi trampor, né? E não transpor, né? Vamos colocar um S aqui, né? Agora sim, tá transposto. Mas o que acontece, né? Eu quero descartar esses dois últimos elementos que são os nossos lambdas, né? Então agora eu vou pedir para ele, eu vou precisar indexar, né, os primeiros elementos, tá? Eu podia, vamos fazer o seguinte, eu acho que fica mais fácil. Eu vou usar, ao invés de usar o meu vetor transpor, eu vou usar a função índice, tá? Esse vetor aqui, né? Mas o que eu quero fazer os índices que eu quero usar, tá lá no finalzinho, né? Vão ser os números índices que eu quero usar vão ser, tá? Uma sequência, e eu vou escrever essa sequência em linha, né? Então vai ter uma linha, tá? Tantas colunas quanto tem as carteiras de ativos, tá certo? Ele vai começar em 1 e vai ter passo 1, né? Que daí eu vou ter uma sequência 1, 2, 3 até N, tá? Quando eu der Enter aqui, teve um problema aqui, claro, eu novamente, né, usei a vírgula como separador dos argumentos, eu tenho que usar ponto e vírgula. Vamos ver se agora ele vai, e agora eu gerei, né, exatamente o meu vetor de pesos, tá? E descartei, tá? Os dois lambdas, tá? Eu vou copiar essa fórmula aqui, tá? Então, Ctrl C, para todas as linhas, né, abaixo dessa aqui, tá? Até a última linha aqui dessa região aqui. Então, o que eu fiz aqui, né, eu me dirigi aqui com o mouse, né, na verdade, usei a tecla de direção até a célula B4, apertei Ctrl, setinha para baixo, tá? Fui até a última célula dessa região preenchida, voltei aqui para a coluna E e vou apertar Ctrl Shift, setinha para cima, né? Daí eu seleciono todas as células abaixo, né, da célula
na qual a gente preencheu nossa fórmula, para copiar minha fórmula, né, mas apenas nas linhas em que eu tenho, né, na coluna B, informação de rentabilidades preenchidas. Tá? E aqui eu tenho então os pesos que compõem a carteira de ativos, né, de variância mínima para cada uma dessas rentabilidades meta aqui, tá ok? Então vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou colocar aqui uma coluna, né, de checagem, tá? Então aqui é só para checar. O que eu vou fazer? Eu vou recalcular a rentabilidade esperada dessa carteira de ativos, né, com esses pesos, tá? Com base nesses pesos, né? Se a conta estiver certa, né, essa rentabilidade tem que dar exatamente nesse primeiro caso menos 2%, no segundo caso menos 1,956%, menos 1,956% e assim por diante, né? E como eu calculo isso? Bom, muito fácil, né? Eu preciso simplesmente, né, multiplicar esse vetor linha, né, pelo vetor colunas de rentabilidades esperadas. Eu vou ter as somatórias, né, dos pesos vezes as rentabilidades esperadas. Então eu vou usar aqui a função matriz multiplicar, matriz multi, né? Eu vou pegar esse vetor aqui à minha direita e todo o despejamento a partir desse vetor, né? Toda a região despejada por esse vetor, tá? Por esse vetor, não, perdão, por essa célula aí 18, né? Onde tem a fórmula, tá? Eu peguei então os pesos, né? W1 até W6 correspondente a essa linha, tá? E vou multiplicar isso aqui pelo meu vetor de rentabilidades S, tá? Quando eu fizer isso, eu vou ter a rentabilidade esperada, né, dessa carteira de ativos, que deu exatamente menos 0,02. Né? Se eu clicar duas vezes nesse quadradinho aqui no canto da minha célula, né, vocês conseguem ver melhor se eu der um zoom aqui, né? Aqui a minha célula ela está rodeada, né, na linha verde, mas eu tenho um quadradinho aqui nesse canto, né, que se eu clicar duas vezes nele, ele vai copiar isso daqui, né, para baixo, tá, até a linha em que na região vizinha, tá, eu tenho células preenchidas. Então ele vai completar aqui minha tabela, digamos assim, tá, mas ele simplesmente copiou a fórmula que a gente já havia preenchido agora há pouco, né? Então aqui, por exemplo, né, eu tenho exatamente a mesma fórmula, a única coisa é que a referência aqui está a célula E19 e na fórmula de cima a célula referida é E18, como a gente pretendia. Então aqui tem a checagem, né, mas vamos chamar isso aqui de rentabilidade também, tá? Mais uma vez, né? É só para conferir, né, se o nosso resultado. E vai facilitar a gente desenhar, fazer o gráfico depois também, tá? E aqui eu quero agora simplesmente calcular, né, a tela de desvio, o desvio padrão, né, da rentabilidade da nossa carteira de ativos, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Bom, o desvio padrão da rentabilidade da nossa carteira de ativos é a raiz quadrada da variância dessa carteira de ativos, né? E a variância dessa carteira de ativos, né, é o produto, né, do vetor linha contendo meus pesos, ele já está, o vetor linha contendo meu peso aqui já está desenhado, né, na nossa tabela, vezes a matriz de covariância, vezes o vetor coluna dos nossos pesos. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer matriz multiplicar. Matriz multiplicar, né? O vetor linha, né, dos nossos pesos, tá? Aqui está, eu vou fazer matriz multiplicar duas vezes, né? Que a gente vai ter que fazer dois produtos matriciais, tá? Então, primeiro eu vou pegar, tá, o vetor linha dos nossos pesos, tá? Que são os vetores que é o vetor, né, composto da nossa célula E18 mais o transbordamento dela, né? Multiplicado pela nossa matriz de covariância, MCOV, tá certo? Aqui eu vou obter um vetor linha como resultado desse produto aqui, e isso aqui eu quero multiplicar pelo vetor coluna dos meus pesos, né? Então eu vou pedir para ele transpor, tá? O que está aqui na nossa célula E18, né? Mais o transbordamento dela, tá? Isso que eu vou multiplicar, né? Então aqui eu fecho, vou fechar aqui novamente. Eu estou com uma suspeita que talvez tenha algo errado, deixa eu ver aqui. Não, eu acho que está certo. Não, não está certo não. Vamos lá. Já sei, eu fiz
um produto aqui. Esse, agora sim, né? Eu tinha colocado um parênteses errado aqui, né? E aqui sim eu posso fechar. Eu fechei a função de multiplicação de matriz, agora fechar a raiz quadrada e vou dar Enter, tá? E aqui tá, né, o desvio padrão, tá? Da carteira de ativos, né, que associada de variância mínima, associada, né, à rentabilidade menos 0,02, tá? Vou copiar isso daqui para baixo, de novo a mesma coisa, né, clicar nesse quadradinho que tem no canto inferior direito, né, da linha que contorna a minha célula ativa, clicar duas vezes e ele copia a minha célula ativa para baixo, tá? Então tá aqui, né? Eu tenho um monte de desvios padrões associados a um monte de rentabilidades, estão aqui, né? Tá ok? Então agora o que resta fazer é pedir para o Excel fazer o gráfico, né? Dessa combinação de tantos desvios padrões e tantas rentabilidades, tá? Então vou selecionar essa região aqui, tá? Deixa eu voltar lá para cima, porque eu quero que ele insira o gráfico aqui para cima, né? Para ficar mais fácil de localizá-lo. E agora eu vou na minha aba de opções inserir, né, na minha faixa de opções inserir, venho em gráficos, eu quero um gráfico de dispersão, tá? Esse gráfico aqui que tem um L com os pontinhos em cima, né? E para vocês verem com mais clareza, vou selecionar esse ícone, desculpem, vamos lá, deixa eu ver aqui, quando eu ponho o zoom aqui ele fica meio difícil de controlar, né? Eu quero selecionar esse ícone aqui, tá? Vou clicar nesse ícone aqui e vou selecionar um gráfico, tá? De linhas, de dispersão, mas os pontos conectados por linhas, né? Já está aparecendo o gráfico lá como a gente queria que aparecesse, tem um jeitão que a gente queria, né? Ok? Deixa eu sair só do zoom para isso aqui ficar mais bem comportado, tá? E aqui está então o gráfico, né? Da nossa fronteira de variância mínima, né? Agora eu posso clicar duas vezes aqui no título do gráfico para dar um nome para ele, né? Deixa eu editar esse título do gráfico, tá? Desculpem-me aqui, eu fugi com o mouse, vamos lá, aqui, né? Vou colocar aqui fronteira de variância mínima. Tá? A gente pode dar atribuir um rótulo, né, ao eixo horizontal, né, o que vai ser o desvio padrão, só para informar, né? Então eu acho que aqui, eu acho que é mais fácil a gente vir aqui na nossa faixa de opções, design do gráfico, adicionar elemento do gráfico, tá? E vou aqui em títulos dos eixos, né? O eixo horizontal principal, eu vou querer colocar um título, tá? Que vai ser, né? Simplesmente desvio padrão, né? Tá? E eu vou também querer colocar, né, um rótulo no eixo vertical, né? Adicionar elemento gráfico, título dos eixos, vertical principal. E aqui no rótulo do eixo vertical principal eu vou querer escrever rentabilidade esperada. E pronto, né? Nós desenhamos aqui, tá, a nossa fronteira de variância mínima. Deixa eu só dar uma... A gente pode redimensionar esse gráfico para ele ficar em uma proporção melhor do que a gente queria, né? Talvez o que eu pudesse ter feito aqui, o que eu ainda posso fazer, né? É fazer com que esse limite superior não fique tão grande assim, porque aqui eu fiquei com um rabo muito grande, né, no ramo ascendente da nossa hipérbole, tá? Vamos parar aqui na região, digamos, 12% de rentabilidade para a rentabilidade máxima, esse gráfico vai ficar mais proporcional. Então o que eu vou fazer aqui, eu venho aqui nessas rentabilidades que eu gerei, né? Eu não quero ir até 22, eu quero ir até a 12%, então eu vou colocar 12%
menos 2% vai dar 14%, tá? A gente vai ficar aqui com um intervalo mais interessante para desenhar o nosso gráfico, né? A parte de baixo da nossa hipérbole não fica tão menor que a parte de cima, né? E agora eu tenho uma fronteira de variância mínima aqui desenhada de uma maneira relativamente elegante, né? Bom, eu não considero que o gráfico do Excel assim tão bem feito quanto o do R, né? Mas a gente tem que reconhecer que as últimas versões do Excel têm melhorado, né, na qualidade dos gráficos, né, e nos recursos, na escolha de cores também para gerar gráficos, né, estão ficando bem razoáveis, tá? Bom, mas de qualquer maneira o que eu queria fazer nesse vídeo está feito agora, né? A gente queria construir exatamente essa fronteira de variância mínima, né? Ela descreve, vocês sabem, né, qual que é para cada rentabilidade, né, descrita no eixo vertical, qual que é o menor desvio padrão, né, que eu consigo obter, né, montando uma carteira de ativos, né? Quer dizer, o melhor que eu posso fazer para cada nível de rentabilidade aqui que eu queira obter, tá certo? Em termos de minimizar o meu desvio padrão, é descrito por essa fronteira de variância mínima. Eu posso ter carteiras à direita dessa fronteira de variância mínima, mas nunca à esquerda dessa fronteira de variância mínima, né? Bom, então com isso eu encerro esse vídeo, tá? E no próximo vídeo ou na próxima aula a gente vai se estender um pouco mais, né, sobre essa fronteira de variância mínima e sobre as possíveis escolhas dos agentes sobre essa fronteira, tá? Então, até lá, obrigado pela atenção.